Meu nome é Rodrigo Rezende, sou o primeiro e até então único sommelier de água do Brasil. Quando ela me falou, eu achei que era brincadeira. Não, é Eu verdade. sommelier de água. A gente tem sommelier de cerveja, o mais conhecido que é o de vinho, tem sommelier de cachaça, tem sommelier de café, que é o barista, tem de azeite, que é a azeitóloga. Então a gente tem várias pessoas especialistas e eu me especializei em água mineral natural. Por que eu faço questão de falar água mineral natural? Porque a gente tem águas que são mineralizadas. Então essas águas são águas que são produzidas. Exatamente. Então uma água mineral natural, ela vem de fontes naturais. No Brasil, a gente tem as fontes que são subterrâneas. Mas pelo mundo a gente tem locais que faz coleta de água de chuva, local que tem pouca poluição. Tem água de geleira, que é envasada e colocada. Tem água de iceberg. Então tudo que vem da natureza, que é natural, pode ser considerado uma água mineral natural. No Brasil é o lugar que a gente tem mais águas minerais do mundo. São em torno de 1.500 fontes de águas minerais. A gente aprende aí, vê, às vezes, reportagem, alguma coisa, que o Brasil tem 20% da água potável do mundo. E em segundo lugar é o Canadá com 7%. Só que o Canadá tem essa água em geleira. E coletar água de geleira é só depois que derrete. Você não pode ir lá que é crime ambiental. No mundo tem de geleira, tem de profundo de iceberg, que eles mergulham, recolhem no fundo do iceberg, o iceberg às vezes ele está boiando, recolhe aquela água. O que tem contato com o mar, logicamente, pega o sal do mar, mas eles tiram e o núcleo dessa água é uma água extremamente saborosa e diferente das nossas. Porque as nossas, a filtragem da água é feita, ao mesmo tempo que dá a propriedade mineral para a água, ela também filtra, que são as rochas. E no Brasil a gente tem uma infinidade de rochas, então dependendo de onde a gente está no Brasil, às vezes uma rocha vão chamar de mais mole, e ela às vezes dá minerais e não filtra tanto. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente diferencia uma água da outra. Primeira coisa, cada água nasce em um local, ou seja, elas são totalmente diferentes uma da outra. É igual nós mesmos. Cada um nasceu em um local, cada um com DNA, cada água tem um DNA. Então é impossível você beber a mesma água em outro lugar. Elas são únicas. Então já começa a grande diferença, que é o grande quebra de paradigma, que a água não é toda igual. E aqui eu trouxe hoje 3 águas para vocês, que elas estão em ordem, já estão servidas, que a gente vai fazer uma experiência para vocês perceberem que assim como na cerveja, na gastronomia, quando a gente utiliza águas diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui, eu falo que é uma brincadeira que para mim é uma diversão. Que eu gosto de trazer garrafas maiores que nós vamos ver. Muitas pessoas falam assim, eu quero uma água com menos sódio. Lembrando, as águas minerais naturais, elas são naturais. O sódio que tem aqui, ele não é sal de cozinha. Então é um sódio natural, da natureza, ele não faz mal. E ele é tão irrisório que a gente, para a nossa saúde, a gente precisa de vários minerais, que é cálcio, magnésio e sódio. Então, às vezes, a grande indústria pega alguma coisa assim, toma cuidado com o sódio, água mineral não é o vilão da coisa. Pode tomar água mineral natural sem problema nenhum. Isso é nada de... Lembra, água melhor é a natural. Então, ou seja, todas as águas são boas para a nossa saúde. O que a gente está hoje discutindo é qual é a água ideal para cada momento, porque para hidratar, todas as águas hidratam, inclusive a do sistema público. Porém, a do sistema público a gente aprendeu na escola, que é a água insípida, inodora e incolor, água potável. Aqui a gente tem uma coisa a mais que é minerais, que a água potável não tem. Só que a água potável ela acaba tendo por tratamento químico o famoso cloro e flúor. E o cloro, atualmente, a gente aprendeu que o cloro é para fazer limpeza das coisas, né? Tem alguma coisa, mas o cloro, ele mata tudo. O cloro, ele entra lá, é para fazer asepsia, que a gente chama, ou seja, limpeza. Então a gente não quer limpar o paladar da gente com água com cloro. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que compram, às vezes, investem numa cafeteira
num café especial, igual a gente está com um café excelente aqui, se eu pegar uma água com cloro, eu acabei com esse café. Eu tiro todo o aroma, sabor, potência. As cervejas artesanais, quem produz, gosta de fazer cerveja na panela, né, que agora as pessoas estão produzindo em casa, tem um defeito que chama clorofenol, que as pessoas utilizarem água com cloro para fazer a cerveja dar uma reação química que dá um cheiro de esparadrapo, cheiro de medicina, de hospital na cerveja. Então, às vezes, quando a gente vai em algum evento, alguma coisa e tem uma cerveja assim, eu faço lá em casa para meus amigos, se você sentir esse aroma, pode ter certeza que ele usou uma água filtrada. Porque o filtro, se a gente pegar um filtro desse que a gente usa em casa, você vai ver que ele tira partículas. Partículas são areia, alguma coisa, mas alguns conseguem reduzir cloro. Agora, tirar o cloro, você teria que ter uma sequência de uns 6, 7 filtros para conseguir tirar mesmo. E ninguém faz isso em casa. Então, o cloro, infelizmente, a gente precisa dele para ter uma água potável, mas escolher uma água para quem investe numa cafeteira de cápsula, que não é barato, para quem investe em um espumante de qualidade, para quem investe num risoto, usar uma água mineral é o interessante, porque você não vai acabar destruindo, a palavra é essa, o que tem ali para oferecer daquele produto. Então a gente vai começar a degustar um pouco de água. Elas estão na ordem. Aqui a gente tem 2 águas de Minas e uma água paulista. Elas estão na ordem de acordo com o que eu falei com vocês. Toda vez que vocês vão pegar no rótulo de água mineral, em vez de olhar sódio, pH, que não é pra gente que degusta, o importante das águas, da gente ter de locais diferentes, para vocês verem a diferença e como o Brasil tem águas diferentes. E cada água ali chama resíduo de evaporação. A gente sempre vai encontrar no rótulo, no meio da letra miúda, que é resíduo de evaporação a 180 graus. O que é isso? É você colocar 1 litro de água, que ele está aqui em miligramas por litro. É você colocar 1 litro de água, ferver essa água, a água vai evaporar, o que vai sobrar são todos os minerais, magnésio, cálcio, sódio. Então tem miligramas por litro. Quanto menos miligramas por litro, menos minerais essa água tem. Eu não gosto de usar esse termo não, mas é o termo mais rápido, mais leve. Porque a água pura é a natural, todas elas são puras. Lembra da... Pura assim, né? Sem minerais, a água é uma mistura. Mas aí a gente tem águas com muitos minerais. Eu vou passar o número aqui. Então é uma água que não é porque ela é mais pesada, por isso que eu não gosto de usar o termo leve e pesado, mas a gente acaba para a gente facilitar o entendimento. Porque não quer dizer que uma água pesada é ruim. Ela é ideal para comidas pesadas. O que é comida pesada? Churrasco, carne de porco, esse tipo de comida. Uma água pesada vai harmonizar, voltou. Vai harmonizar muito bem. Para comidas leves, ou seja, salada, um peixe, uma comida do dia a dia, uma água leve vai ser mais ideal para fazer essa harmonização. E a brincadeira é exatamente essa. A gente vai ver com espumante, na harmonização de vinhos, a gente começa com espumante, vinhos brancos, vinhos tintos mais leves e vinhos pesados. No caso aqui, vocês vão ver qual que vai ser a água que vai ser melhor harmonizar com esse espumante. Então a brincadeira vai ser essa. Então vou passando para vocês. Só segura um pouquinho aí pra gente beber todo mundo junto. Tem água. Isso. É a mesma coisa, igual, é degustação, diferente. Beber sem parar para pensar é beber. Hoje a gente está bebendo, pensando e prestando atenção. Essa é uma água mineral viva. Ela está na cidade de Itaúna, próxima aqui de Belo Horizonte. Ela está com resíduo de evaporação, que em algumas publicações estrangeiras a gente vai ver a sigla TDS, que é o total de sólidos dissolvidos. É a mesma coisa, no Brasil é resíduo de evaporação. Ela é 9 miligramas por litro. Depois a gente vai passar para a água paulista, que é a Lindóia Verão,
Uma curiosidade dessa água, para quem não sabe, pelo resíduo de evaporação dela na época, em 1969, foi a água escolhida pela NASA para estar tripulando a Apollo 11. Essa água foi para o espaço pelo resíduo de evaporação, que na época era o menor que tinha no mundo. Só que é uma água que a gente está com resíduo de evaporação de 127. Essa que vocês estão na mão é 9. Depois vai 127, depois a gente vai passar para uma água com 272. Então, põe um pouquinho na boca, sente, eu já vou passando a segunda para vocês já irem comparando uma com a outra. Só não confunda os copos. Tenta lembrar aí qual copo que é qual, porque é muito próximo, mas é possível sim. Essa é a primeira água com 9 miligramas por litro de minerais. A segunda tá aí. A segunda água. Aí, na mão esquerda tá primeiro. Só separa aí, tá, gente? Não, aqui tá tranquilo. A gente tá com tempo, a gente tá bebendo água. Esse é o segundo, não bebe ainda não. Você passa pra ele, pra mim, por favor. Ó, lembrando, a primeira água com 9 miligramas por litro, ou seja, todos os minerais dela juntos e evaporados, a gente vai ficar com apenas 9 miligramas. A segunda já vai para 127. E agora a gente vai para a terceira, para vocês sentirem o pulo que dá por dois motivos. Uma porque ela é gasosa, então vocês já vão sentir uma água com mais potência na boca, com mais peso de boca e com um pouco mais minerais. Uma observação dessa água, que ela é uma água ícone nossa em Minas, né? Que é uma água aqui do nosso Circuito das Águas. Você prova tanta água que eu A água dela sem gás, como ela é uma água que nasce naturalmente gasosa, ela acaba, a água sem gás dela, eles deixam no tanque, perde o gás, invasa e traz pra gente. Essa é a terceira, hein? Lembra? A gente está indo de 9 para 127, agora é 272 miligramas por litro. Ela é mais, ela tem mais minerais, então ela tem mais cor. Vou pegar a copa. Agora, Itaúna a de Itaúna é Viva e depois é a Lindóia Verão e depois São Lourenço. Então é Viva, Lindóia Verão e São Lourenço. Qual que é a classificação de leve e pesada? A 9 seria mais leve ou mais pesada? Mais leve, porque ela tem menos minerais. Então, essa percepção, são poucas pessoas de primeira que percebem, é treino. E a brincadeira nossa agora vai ser o seguinte, vocês vão perceber mesmo a diferença entre uma e outra, porque agora a gente vai ter um espumante para a gente tentar harmonizar e vocês me falarem qual água que o espumante vai dar mais presença. Ou seja, lembrando que o espumante é uma bebida com gás, é uma bebida que tem muito, é um espumante rosé, então ele tem florais, tem frutas. Então eu vou pedir para vocês para a gente pegar os extremos. Quem já tiver acabado com a primeira água, pega, a gente vai pôr na boca, não é lavar paladar, é preparar o paladar. Ou seja, vai pôr na boca,
deixar a água descer, depois a gente vai sentir o aroma do espumante e degustar ele. Depois vai para a terceira água, fazer o mesmo processo, pôr a água na boca, depois vai tentar sentir o aroma e degustar, e depois vocês me falam qual foi a diferença. Lembrando, gente, a gente está bebendo um espumante mineiro também, da Casa Geraldo, tá? É um espumante Brut. A terceira só deixou sobrar. Oi? Aí quem não puder consumir, Rodrigo, quem não puder consumir álcool, não quiser, sente apenas os aromas, que vocês vão ver que o simples fato de degustar uma água e a outra vai alterar o aroma, já começa, porque a degustação é aroma, sabor, aroma, sabor. Primeira água, com 9 miligramas. Então, deixar ela, dar um gole nela e sentir aí os aromas do espumante. Primeira água. Aqui. Essa é a primeira água. Então, primeira água, sente o espumante, aroma, e depois pode beber um pouquinho do espumante para quem estiver bebendo aí. Fiz assim com as três. Primeira, com a segunda e com a terceira. Vamos fazer os extremos, vamos fazer a primeira e a terceira já de uma vez, até por causa da mão aí, a gente... Então, não, a ideia é pegar uma água que vai melhor harmonizar, ou seja, que vai ser uma água ideal para ter todas as notas que a gente vai sentir nesse espumante. Então é importante a gente sentir agora no espumante o que a gente sentiu na primeira e ver se a terceira água ela vai tirar ou dar novas características, que é onde que a gente escolhe a ideal. Vamos para os extremos. Eu tinha achado que era a segunda, mas aí agora você falou em três. Que aí agora a gente já vai para a última água, para a terceira água, e depois degusta o espumante, e lembrando de olhar muito bem o aroma, porque vai alterar bem, tá? Terceira água. Lembrando que a gente está saindo de 9 miligramas por litro para 272. Então vamos lá. O que aconteceu? Perdeu o aroma. Tirou. Questão de sabor. Eu acho que a terceira aumentou o sabor. Aumentou o sabor do espumante, mas o que aumentou esse sabor desse espumante para você? A terceira, pra mim, É. mais ácido, mais forte. Então vamos guardar essas palavras. Eu senti assim, uma perda de sabor. Da primeira. O cheiro ressaltou com a segunda. Isso. O cheiro ressaltou, mas o sabor perdeu. Caiu o sabor na segunda, que é a terceira, né? Na última água. A efervescência brigou com o espumante. Sentiu isso também? Alguma observação? Cada garrafa parece que diminuiu o gás. É isso mesmo, é o gás. Parece que Então, eliminou o gás. pegando tudo que vocês estão falando, a coisa mais comum, e desculpa, tá, gente? Toda vez agora que vocês forem em restaurante, vocês vão perceber isso. Gosto não se discute, mas as pessoas adoram água com gás com espumante. Vocês acabaram de provar que é a coisa mais... Porque quem tiver mais gás vai ganhar. Então, se você não quiser que a água ganhe,
se você quiser que o espumante sobressaia, primeira regra, água com gás é a coisa mais difícil de harmonizar. Tem que ser um espumante muito, mas muito potente. Então, normalmente isso é difícil. Então, a regra é praticamente água com gás, não espumante. A segunda acontece o seguinte: quando tem muitos minerais, que foi um pouco o que aconteceu com você, os minerais eles podem enaltecer algumas coisas sim. Mas esse espumante, por ser um espumante rosé, essas frutas, para você ter essa percepção, você vê que a maioria das pessoas perderam. Talvez não era o ideal. Exatamente, porque você foi, lembra que eu falei, guarda as palavras acidez? Porque tanto a água gasosa quanto o espumante, o CO2, o gás CO2, ele dá essa percepção de acidez. Então a gente pode ter, então ele às vezes enalteceu a acidez que você achou que era do espumante e preferiu ele. Então assim, não está errado, mas o ideal é a gente procurar. Então se a gente tivesse uma água sem gás, com muito resíduo de evaporação, com muitos minerais, você ia perceber isso mais fácil. Então o CO2 te enganou um pouco. Eu brinco que o CO2 pra gente, no paladar da gente, é como se fosse o açúcar. A gente está vendo que os cafés especiais, os baristas falam, olha, tenta experimentar esse café sem açúcar, para parar de mascarar. O CO2, infelizmente, ele é para mascarar, às vezes, alguma coisa. Então, por isso que no refrigerante, quando não tem muito gás, a gente acha o refrigerante ruim, porque o CO2 é para mascarar. Toda a água mineral, então, gasosa, é natural? Não. Toda a água mineral no circuito das águas ali, Caxambu, Cambuquira, Lambari e Caxambu e São Lourenço. Elas nascem naturalmente gasosas, é a coisa mais rara no mundo. As outras, a maioria, é injetado CO2. Então, às vezes, a gente pega uma água, às vezes, com menos minerais, com CO2 injetado, às vezes a gente não sente tanto, porque não faz um casamento tão bom assim. O ideal é a gente procurar, mas é uma raridade que a gente tem esse privilégio no Brasil. E acaba que é um pouco essa experiência, que é sentir, igual eu falei com vocês. A gente pega determinado tipo de café, determinado tipo de chá, para produzir a cerveja mesmo. As cervejas, tinha aquelas histórias da cerveja de Pirapora, a água é melhor do que... Porque a água era, igual eu falei no início, a água era única. Hoje a gente tem tecnologia que a gente produz aqui mesmo a água inglesa e consegue fazer um estilo de cerveja inglesa aqui em Belo Horizonte, sem problema nenhum, porque a gente tem tecnologia para manipular a água. Mas voltando a dizer, quando se falar em degustação de água por si só, eu particularmente prefiro a natural. Porque água produzida existe, e existe muito essa coisa de assim, eu produzi uma água, ela não tem sódio, mas quem disse que eu não quero sódio na minha água? Isso existe, porque o consumidor sem informação, ele acaba procurando essas coisas, igual vocês já devem ter ouvido falar o mito do buraco da garrafa do vinho. Isso aqui na água mineral é o pH. A pessoa que começa a procurar água com pH X na água mineral, ela está atrás do buraco da garrafa do vinho, não faz sentido. Porque pega ideias de outros estudos com alimento, coisa, e procura colocar tudo, porque a água mineral a gente consome muito mais. Água a gente deveria consumir 35 ml por quilo de corpo. Então por isso que normalmente o pessoal pega aquela média de 2 litros. E lembrando que a água é para 70% do nosso organismo é água. Então, além de degustar as águas, hidratar é extremamente importante. E o mais legal, depois que eu comecei a estudar e comecei a brincar de harmonizar, eu acabei consumindo muito mais água. Porque você fica preocupado, será que vai ser essa? Então, é uma brincadeira muito divertida e prazerosa. Água de geleira, diferente da nossa, elas às vezes não têm são minerais diferentes. Então, são os mesmos minerais, desculpa, mas em quantidades diferentes. Então, às vezes ela tem um sabor, como é que eu posso te dizer assim? Sabe um sabor um pouco daquela água que parece que depois que você beber um copo de leite e não lavou direito e bebe, dá um pouco aquele sabor. E eles
Dá uma misturada, é um sabor meio de... Na verdade, a gente acostuma, o organismo da gente é muito inteligente. Quando a gente viaja para outros lugares, a gente sente a diferença da água e às vezes dá até uma diarreia. Então, o que acontece? Isso é o nosso organismo, 70%, tentando se organizar. Então, para quem mora lá, quando chega aqui, sente essa diferença na água. Então, entendeu? Eles estão acostumados, o organismo está acostumado com a água deles. Mas a partir do momento que você começa a fazer essa brincadeira, só aqui a gente pegou 3 cidades totalmente diferentes, locais diferentes do Brasil. Então a gente tem, igual eu falei, 1.500 fontes. É uma infinidade gigante. É aquela filtragem que a própria geologia local, que é o terroir da água, é a geologia. Aqui a gente tem uma rocha que chama guinais, que é muito dura. E aqui é um solo vulcânico que ele, além de dar o gás, ele também deixa passar, dá muito mineral para a água, mas não retira dela. Porque aqui a mesma pedra que dá, ela retira, ela filtra. Porque dá uma sensação mais leve no paladar. Exatamente, que essa palavra que a quantidade de minerais, que aí a gente olha ali em miligramas por litro, né? Que você pegar 9 miligramas por litro, 272, por mais que pareça pouco, a gente percebeu que dá uma pequena diferença na hora de harmonizar. Só que aproveitando sua pergunta, só para vocês terem ideia, a gente pega águas de outros terroirs, de outros locais fora do Brasil, que no Brasil a mais alta é nessa faixa de 200, 300 miligramas por litro. A gente já pega águas europeias, vão de 2.000 a 3.000 miligramas por litro. Tem uma água portuguesa que a gente encontra aqui no supermercado, que é 2.100. Uma água italiana, normalmente, gira em torno de 800 a 1.000. Então, vocês verem que a Alemanha é igual ao Brasil, é um dos lugares que mais tem e é o lugar que mais degusta. O meu professor, ele é um alemão, ele é o primeiro sommelier de água dos Estados Unidos, porque ele se formou na Alemanha e foi para os Estados Unidos. Então, assim, é um lugar que eles escolhem a água de acordo com o que eles vão fazer, eles já procuram harmonizar a água. Lá já é um lugar que eles já estão puxando. Inclusive, a escola alemã que faz a formação de sommelier de água é a mesma escola que a Domes, que faz a formação de sommelier de cerveja. Porque, como a gente falou no início, uma cerveja de 5% de álcool, 95% dela é água. Então, a importância... Exatamente. Olha, essa pergunta dela é muito... As pessoas têm muita dúvida da água com gás. A água com gás é pura e simplesmente, na parte de hidratação, é gosto. Tem gente que acaba utilizando a água com gás para saciar a fome, o que é errado. Porque ela vai te dar uma expansão realmente do estômago e você está enganando o seu organismo. E acaba que às vezes você consome menos, não só alimento por saciar, mas acaba consumindo menos água também. Então, tomar um cuidado. Mas para você que malha, na parte de hidratação, as duas águas vão te hidratar. O importante é você estar consumindo o mesmo tanto. Lembrando, igual eu falei, 35 ml por quilo, quando a gente não faz nada. A partir do momento que a gente faz exercício físico, a gente precisa de aumentar isso. E eu faço uma analogia que é o seguinte: assim como a gente tem o carro da gente, que a gente precisa fazer manutenção, nossa máquina, corpo, precisa dessa manutenção. Então, aquela troca de óleo do carro, a água é a nossa troca de água. Então, a gente precisa de preocupar. E eu falo isso principalmente agora no inverno, porque no inverno, normalmente, a gente diminui. Aí eu falo, o seu carro no inverno consome menos óleo? É a mesma coisa. Então, vão lembrar que precisa dar sempre 35 ml por quilo a vida inteira. Então, é importante a gente se preocupar mesmo. Já dá para fazer brincadeira em casa. Comprar uma garrafa de cada nível e ir variando, aí brincando e vai bebendo água. Exatamente. É uma das brincadeiras mais legais que tem, tá, gente? Que a gente tem esse acesso muito fácil. Por isso que a gente não dá valor às águas minerais naturais. Mas vocês que estão aqui e já pegando esse conhecimento, qualquer água que vocês verem, não conhece a marca, pega, vira o rótulo. No Brasil é obrigatório, tá tudo ali, qual cidade, de onde que veio. Tem todas as informações e pega essa parte do resíduo de evaporação e faz essa brincadeira. Porque é uma brincadeira gostosa, da gente consumir um estilo de café e achar a água que melhor vai dar uma harmonia para aquele café. Fazer um risoto e achar uma água que vai dar um risoto legal. Aí vem uma pergunta:
ferver a água para fazer café vai alterar as cores das águas? Não. Não, lembrando que ali é calculado a 180 graus para 10 miligramas. Quando você ferve a água, a única coisa que você perde é H2O. Agora, os minerais da água não mudam. Obrigado, gente. Mais uma pergunta. Eu tenho a impressão que a água São Lourenço, com gás menor, ela tem mais gás do que a grande. Isso tem a ver? Lembrando que essa pergunta sua, ela acaba sendo pertinente pelo seguinte. Quando você tem uma água que nasce gasosa, dependendo da época que você pega essa água, ela vai já ter diferença. E garrafa menor e maior, porque a água que nasce naturalmente gasosa, não tem jeito de você padronizar ela diferente da outra. Que as outras águas, a indústria consegue chegar na linha de produção e injeta aquele tanto de gás e todas são iguais. A brincadeira aqui, a diversão é essa. A São Lourenço, ela vai mudar, e é normal, o gostoso é isso. Na época que chove menos, ela vai dar uma variação, na época que chove mais, ela dá uma variação. Então, é gostoso, tem muita gente que reclama, mas aí se você começa a reclamar, a própria indústria daqui a pouco vai querer padronizar. Exatamente. Quando você pensa na continuação de uma harmonização na quesito vinho, igual eu falei, vinhos espumantes, vinhos brancos, o ideal é com menos minerais. Você já pega vinhos um pouco mais encorpados, vinhos jovens, você já pode partir para uma água de médio de TDS. Você já vai indo para um vinho muito potente, que precisa de ficar em decanter, que tem aquela potência, você já começa a ter água com mais minerais e já pode começar a introduzir água com gás. Você lembra que o CO2 dá essa percepção. Então, a potência do vinho, o CO2 você não vai nem perceber ele. Então, é legal essa brincadeira aí de começar a harmonizar e prestar atenção mesmo. De o que a gente perde, igual que hoje a gente viu que a gente perdeu um pouco de aroma, perde um pouco do sabor. Exatamente pelo simples fato de ter mudado a água. Gente, então foi isso. Obrigado. Queria provar para vocês que água não é tudo igual. Tá aí. Apenas com 3 águas o que a gente conseguiu fazer. Bom divertimento. Boas águas. Obrigado. Foi um prazer.